Pedro Campos, ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Cláudio Humberto, Sônia Blota, todo mundo que está conosco no Brasil, no mundo, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, onde você quiser nos acompanhar e compartilhar conosco também a sua visão sobre esse momento que a gente passa tão especial. Nós estamos a 10 dias do primeiro turno das eleições presidenciais e para os governos do Estado, parlamento, assembleias estaduais e com muitas pesquisas sendo divulgadas nessa reta final, como acontece todo ano. Ontem foi divulgada a pesquisa do Instituto Datafolha com o seguinte resultado: Lula 47, oscilou positivamente 2 pontos percentuais em relação ao último Datafolha de 15 de setembro. Bolsonaro manteve os mesmos 33%. Ciro Gomes perdeu 1 ponto, foi de 8 para 7. Simone Tebet manteve 5 pontos aqui nas intenções de voto, segundo o Datafolha. O Datafolha, nesse momento, coloca nos votos válidos, que é o critério que é usado para a definição de primeiro ou segundo turno no encerramento da eleição, Luiz Inácio Lula da Silva com 50%. Ou seja, no limiar entre um primeiro e um segundo turno. O que o Instituto coloca é que, segundo a medição que ele faz, hoje aumentou a possibilidade de que a eleição presidencial se resolva no primeiro turno. Também nesta semana foram divulgadas outras pesquisas eleitorais feitas por outros institutos. No Instituto Quest, por exemplo, Lula 44, Bolsonaro 34. No Paraná Pesquisas, Lula 40,1, Bolsonaro 36,4. No Poder Data, Lula 44, Bolsonaro 37. São números bem diferentes entre eles. Coisas em comum entre essas 4 pesquisas que foram divulgadas nessa semana. A primeira delas, o ex-presidente Lula oscila positivamente em todas as 4 pesquisas. Oscila positivamente, leia-se que é ter ali uma pequena melhora no índice de intenção de voto dentro da margem de erro. Então a gente não pode dizer que ele subiu, mas sim que ele oscilou positivamente. Também nessas pesquisas, Bolsonaro manteve o mesmo patamar de votos da medição anterior e sem grandes alterações também envolvendo Ciro Gomes e Simone Tebet. O fato é que cada pesquisa, com a sua metodologia, tem indicado um quadro estável já há algumas semanas na corrida eleitoral. Diferença grande do Datafolha em relação a Quest, a Paraná e a Poder Data. O Datafolha dá uma possibilidade real de encerramento da eleição com vitória de Lula no primeiro turno. Quest, Paraná Pesquisas e Poder Data indicam que a maior possibilidade é que a eleição siga para o segundo turno no final do mês de outubro. Bem, há várias questões aqui que a gente coloca agora a respeito desse quadro que é traçado pelos institutos. Acho que a principal é quem é que está mais perto da verdade, não é? Porque são várias pesquisas feitas principalmente com metodologias diferentes e que dão resultados diferentes nos seus números, não na colocação dos candidatos. Em todas elas, Lula lidera e Bolsonaro é o segundo colocado, com números mais ou menos ali paralelos, porém diferentes. A maior diferença que existe é entre o Paraná Pesquisas e o Datafolha. Bem, quais são as metodologias usadas por esses institutos? E cada um ali tem a convicção de que usa o melhor método. Alguns fazem entrevistas presenciais, outros fazem um misto de entrevista presencial e entrevista por telefone. Há também aquele método da entrevista 100% automatizada, que é usado, por exemplo, pelo Poder Data. Fernando Schiller, cientista político, falava aqui ontem sobre isso. Ele gosta desse método da pesquisa automatizada, porque teria ali a capacidade de detectar o chamado voto envergonhado. Aquele que você não fala cara a cara para o pesquisador, mas que numa pesquisa por telefone em que você digita as opções, não há reflexo desse tipo de efeito eleitoral. A gente vai saber a que funciona mais ou a que funciona mais já, daqui a alguns dias, quando nós tivermos o resultado das urnas. Mas há também aqui outras perguntas que são feitas nesse momento. Primeiro, como o ex-presidente Lula vai conseguir, se vai conseguir, chegar ao coração especialmente do eleitor de Ciro Gomes? Já que Ciro Gomes também se mantém nessa faixa dos 7, 8, 9, desde o começo da corrida eleitoral. Qual é o argumento? É mensagem de artista, como tem sido usado pela campanha agora? Ou isso só reforça a convicção daqueles já convertidos?
Também uma outra dúvida, que essa paira agora, sobre a campanha de Jair Bolsonaro. Como fazer com que a melhora que houve nos índices da economia, isso é uma realidade, atinge praticamente todos os índices, se converta em voto para o atual presidente da República. Pelos institutos de pesquisa, isso não aconteceu. Não aconteceu ainda ou não irá acontecer? Acho que essa é uma dúvida. A campanha de Bolsonaro vai manter os argumentos nessa linha, vai endurecer, vai aumentar as críticas a institutos de pesquisa e ao processo eleitoral, como vira e mexe o presidente faz e ontem repetiu. Qual vai ser a estratégia agora nessa reta final? Também isso não está claro, mas já já a gente vai perceber. Também vamos perceber de que forma as campanhas vão lidar com o que é colocado nesse momento pelos institutos como um dos principais índices desse momento, que não é nem voto em Lula, nem voto em Bolsonaro, nem nada disso, mas sim a abstenção. Aquele eleitor que responde à pesquisa, mas que no dia D não aparece na urna para votar. Alguns cientistas políticos leem que a abstenção joga mais contra o ex-presidente Lula, porque a abstenção é maior entre os mais pobres, entre camada em que ele tem ali uma maioria em relação a Bolsonaro, do que entre os mais ricos. Quando a gente olha índice de abstenção nas últimas eleições presidenciais, nosso produtor Guilherme Simati levantou aqui pra gente o índice ano a ano. 98, 21,5% de abstenção. 2002, 17,7%, 2006, 16,7%, 2010, 18,1%, 2014, 19,4%, 2018, 20,3%. Ou seja, a abstenção mais alta lá em 98, de 21,5%, a mais baixa em 2006, de 16,7%. Aqui a gente tem mais de 6 pontos percentuais. Ou seja, numa eleição nesse nível aqui, é algo que de fato pode decidir o rumo da campanha eleitoral, da eleição no primeiro ou no segundo turno. Apelo de candidato para o eleitor ir votar. Funciona? Não funciona? Olha, tem tanta coisa ainda para a gente observar aqui nos próximos dias. Essa última semana da corrida eleitoral será emocionante e você vai acompanhar, é claro, tudo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que, em havendo segundo turno, debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, no domingo pós-eleição. Uma semaninha depois da votação a gente já tem o debate aqui no dia 8 de outubro para presidente da República e nos estados para governadores, o debate na segunda-feira, dia 9 de outubro. 8 horas e 20 minutos, esses são os destaques iniciais, tem muito mais no Jornal Gente que vai até às 10 horas da manhã aqui pela Rádio Bandeirantes. Para falar conosco, o WhatsApp é esse aqui.